Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão bem, igreja? Oh, aleluia! Gostei de ver, foi de primeira, hein? Nem precisou de ensaio hoje. Amém, meus irmãos. Então vamos lá começar essa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 46. O título desse salmo na minha Bíblia é Deus é nosso refúgio e fortaleza. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu queria trazer uma curiosidade. Esse salmo, o Salmo 46, era o salmo preferido de Martinho Lutero, o grande nome da Reforma Protestante. E a história conta que nos momentos de maior angústia de Lutero, era este salmo que ele gostava de orar. E é inspirado nesse salmo que ele compõe, então, o hino da Reforma, Castelo Forte. Quem aqui conhece Castelo Forte? Aleluia! O hino da Reforma Protestante. Irmãos, os salmos, eles são modelos de oração, ou também a gente pode chamar de orações modelo, porque os salmos, eles educam o nosso coração a pensar e orar a partir do centro de todas as coisas, que é Deus, e não os nossos sentimentos, não os nossos humores e nem as nossas vontades. A palavra do Senhor em Tiago diz que a gente ora e não recebe porque não sabe orar. Então, os salmos, nesse sentido, nos ensinam a orar. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Não é essa a definição principal de oração? Orar é falar com Deus. Só que a gente fala assim, o que é oração? Orar é falar com Deus. Eita, calma aí. Vamos diminuir a velocidade para prestar atenção nas palavras. Orar é falar com Deus. Quando oramos, estamos com Deus. Quando oramos, Deus é aquele que nos vê em secreto, em oração. Nós podemos desfrutar da bondade e misericórdia dele. Dedicar momentos exclusivos ao Deus que tudo criou, tudo formou, pelo poder da sua voz, ao Deus que sustenta todas as coisas na palma das mãos. É mais do que um privilégio, é um dever e uma obrigação. Ouvir e responder ao Deus que tem uma voz tão poderosa que faz tremer o deserto de Cádiz e despedaça o cedro do Líbano, é uma dádiva. E é o Senhor, o Deus absoluto sobre todas as coisas, que convida a gente para esse lugar de intimidade, que nós encontramos tanto nos nossos quartos, quando a gente está sozinho, quanto no culto público, como estamos aqui hoje, na comunhão dos santos, junto da nossa comunidade de fé. Como é, irmãos, que a gente poderia recusar tamanha honra? Como é que a gente se acostumou tanto a negligenciar esse compromisso? Talvez você diga assim, eu oro o tempo todo. Tinha um conhecido meu que falava assim, você quer mentir para mentiroso? Não, irmãos, precisamos de momentos a sós com o Senhor, com a nossa consciência completamente voltada a Ele. E por isso, nós vamos hoje juntos ler esse Salmo 46, então eu quero convidar você a ficar de pé mais um pouquinho. A minha versão aqui é a versão da Nova Almeida Atualizada, NAA, então se você não tiver essa versão, a Rebequinha vai colocar. Deu ruim? Só NVI, ó. Só NVI. Então, coloca aí pra gente a NVI, Rê. A gente vai ler todo mundo junto, então, na versão NVI, esse salmo que diz o seguinte, Salmo 46. Amém. Aí, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso,
Não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Espera aí um pouquinho, antes da gente continuar. Eu peço a você que você preste bastante atenção nisso que você está falando, que essas palavras que você está lendo e falando em voz alta invadam o seu coração, amém? Então vamos continuar para o 3. Amém? Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre. Feche os seus olhos. Altíssimo, soberano, nossa torre forte, nossa torre segura. Amamos ao Senhor e como teu povo, declaramos onde é que está a nossa confiança. É no Senhor dos exércitos. Fala conosco, Senhor. Queremos mesmo ouvir a voz que estronda mais alto que o barulho dos mares, ecoando em cada pedacinho do nosso ser. Glórias para sempre ao seu nome, Senhor. Te damos nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Fica bem a gente orar o Salmo 46 em comunidade. É um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá para ser cantado, entoado em voz e soprano no meio de um culto público como a gente está aqui hoje. E há uma divisão tripla nesse salmo. A gente vai perceber, quem está de Bíblia aberta, que este salmo ele vai se dividir em 3 partes específicas. Os versículos de 1 a 3 vão falar da proteção de Deus. Os versículos 4 a 7 falam a respeito da presença de Deus. E os versículos 8 até o 11 falam a respeito do poder de Deus. E aí a gente começa então a entender o que o salmista queria dizer quando ele começa assim. Deus é, a mesma maneira como o Senhor se apresenta a Moisés naquele monte. Eu sou, isso basta. Deus é nosso refúgio e fortaleza. E com essa afirmação, o salmista quer dizer que Deus é um lugar para onde eu e você, todos nós, podemos correr, podemos nos esconder, com a certeza de que do Senhor fluirá toda a força que nós precisamos, irmãos, para suportar todas as adversidades. É o Senhor quem dá força ao cansado e é Deus quem revigora aquele que não tem vigor. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Mas a afirmação seguinte vem e resume esses 2 pontos, dizendo que Deus é socorro bem
presente nas tribulações. E isso significa que o meu e o seu Deus, o nosso Senhor, Ele está sempre de prontidão, sempre. Mesmo quando a gente não o percebe, mesmo quando a gente não o vê, a sua fidelidade continua a nos cercar e a nos alcançar com socorro. Ele está sempre perto das suas pequeninas ovelhas. E é por isso, irmãos, que nos nossos momentos de aflição, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, podemos dizer que Ele é suficiente. Deus é tudo o que nós precisamos em todo e qualquer tipo de situação. Então, irmãos, conhecer mais de Deus e ter uma consciência clara de quem Deus é para nós o ponto de partida da nossa caminhada de fé. Porque se a gente não tiver uma consciência clara de quem o nosso Deus é, se a gente não tiver uma consciência clara de quem Deus é para nós, a gente vai ter uma fé sempre frágil e que vai oscilar de acordo com o nosso humor, de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com as nossas circunstâncias. Porque Deus é. Nós vivemos de acordo com a revelação que Ele nos deu de si mesmo. É essa revelação de Deus que vai definir a maneira como eu e você nos colocamos diante das adversidades. Amém? Quem é o Rei da Glória? O Salmo 24 vai afirmar que Ele é o Senhor forte e poderoso. Ele é o Senhor poderoso nas batalhas. Deus é o Rei da Glória. E por que podemos contar com esse Deus? Porque um dia Ele quis se revelar para nós. Ele quis estar perto de nós. Então a gente não contempla o socorro de longe. A gente desfruta, se esconde, mergulha em tudo aquilo que Deus é. E teu Senhor, assim tão pertinho, é suficiente. Então, irmão, diga aí para sua alma rebelde. Minha alma, diga aí, bem baixinho, para ninguém ficar prestando atenção na sua conversa com a sua alma. Hora de entrevistar a alma e dizer assim para ela: minha alma, o Senhor me basta. Não Deus e mais alguma coisa. Somente Deus. Minha alma, eu não tenho força em mim e nada nesse mundo tem força suficiente para me proteger. Deus me basta. A verdade, irmãos, é que procurar refúgios nesse mundo pode nos tornar ainda mais fracos. Tem uma música que ficou muito famosa no ano passado que diz assim: eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. A verdade é que muitos de nós vagaram o mundo afora, todos nós, à procura de refúgios, à procura de torres seguras para trazer descanso para o nosso coração. Mas os refúgios e torres deste mundo só conseguem nos tornar ainda mais fracos. Você quer um exemplo disso? Existem pessoas que vão procurar os homens poderosos dessa terra em busca de refúgio. Aqui em Barueri, que é uma cidade assim com uma política muito bacana, a gente procura o quê, irmãos? Fala baixinho. Vereador. Né? Nem todos, amém? Mas a verdade é que, quando essas pessoas poderosas caem, o que acontece com quem as procura? Elas caem junto. Existem muitos que procuram refúgio na igreja, e ao primeiro sinal de rachadura nessa fortaleza aqui, o que é que acontece com o nosso coração? Ele racha também. Por quê? Porque estamos procurando refúgio em lugares neste mundo,
Por isso que tantos de nós têm de lidar com feridas profundas na alma, de igrejas que saíram, ou de igrejas que estão hoje. A igreja me feriu. Por quê, irmão? Porque eu e você buscamos encontrar segurança e paz em uma torre insegura. Não era em Deus, era nos homens. Talvez você tenha buscado refúgio em um relacionamento. Você achava que ao estar ao lado de alguém, você encontraria segurança para o seu coração. E quando essa pessoa te decepcionou, o que é que aconteceu com você? Os refúgios deste mundo vão nos tornar ainda mais fracos. Se você, meu irmão, minha irmã, entende que tem vivido uma fé vacilante, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou lá embaixo, pare de olhar para todos os lados. Pare. Isso está te deixando confuso. Olhe somente para Deus em busca de força e proteção, porque Deus é suficiente. E como diz John Piper, numa frase muito famosa do pastor John Piper, Ele é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Ele é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Então, irmãos, o próximo versículo vai nos mostrar que quando nós podemos então contemplar as muralhas da graça que nos cercam, que nos protegem e que nos fornecem tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar o que quer que seja na nossa vida, de dentro dessas muralhas que é o próprio Deus, o nosso refúgio e fortaleza, nós declaramos juntos que não temeremos, ainda que, e aí, irmão, o céu é o limite. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. O cinema ajuda muito a gente a entender essa cena aqui. Você já deve ter assistido um filme de caos internacional, tipo Armagedon. O Paulo ama Armagedon. Eu nunca assisti com ele, porque é muito triste pra mim. Não gosto desse filme triste. Armagedon, ou O Dia Depois de Amanhã, ou 2012. Aqueles filmes que vão mostrar a fúria da natureza se levantando contra a humanidade. Pense no pior desastre que poderia acontecer. Pense que agora, neste momento, a terra firme debaixo dos seus pés começa a estremecer violentamente. Pense nas más notícias. Pense no pior que poderia acontecer. Mesmo que a solidez dos montes se abale e a fúria dos mares avance contra a mais alta das montanhas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Mas entenda, meus irmãos, saber quem Deus é não isenta a gente de sentir medo, viu? Saber quem Deus é não torna a gente insensível diante das adversidades. A gente continua tendo medo. A gente continua sentindo a dor, a angústia. A gente continua correndo risco de cair em desespero. Porque existe uma grande diferença entre ser insensível e ter uma confiança que procede de fé. Saber quem Deus é não nos livra de sentir medo, mas nos faz reunir toda a confiança e temor para que a gente não sucumba ao terror das más notícias. Saber quem Deus é e amá-lo mais e mais e crer nas suas verdades com toda a confiança e temor nos ajudará a reunir forças e coragem suficiente para mandar embora todo medo,
Porque a palavra do Senhor me garante que o verdadeiro amor lança fora... Como é que é, irmãos? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí o Salmo, ele entra numa transição, né? Do versículo 3 para o versículo 4, vai trazer um contraste. Olha aí a sua Bíblia comigo. Um contraste entre a violência das águas que se tumultuam e espumejam e o rio de Deus que alegra a sua cidade. Mamãe diz que eu tenho cabeça de artista. Então, quando eu imagino eu vejo essa transição aqui, eu fico imaginando uma grande orquestra, com as cordas tocando rápido, num volume ensurdecedor, junto com uma percussão rápida e potente dando lugar a um solo de violino suave, manso, que traz a alma de volta para o sossego. Quer ver? Imagina isso comigo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário, você consegue ouvir o violino? O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E o ensinamento desse contraste que o salmista escolhe colocar aqui, entre o furor das águas do mundo criado e a suavidade do rio de Deus que corre, é que mesmo que este rio pareça manso e perene, ele é mais poderoso que a fúria violenta das nações. Deus é mais glorificado em nós, irmãos, quando estamos mais satisfeitos nele. Mas o barulho ao nosso redor parece muitas vezes nos distrair, não é verdade? O barulho ao nosso redor nos atemoriza, irmãos. E nós somos tentados a tirar os olhos do Senhor para tomar as nossas próprias decisões, para encontrar os nossos próprios meios da gente se proteger, meios de assegurar a nossa tranquilidade. Mas sabe, a Bíblia conta a história de um rei de Judá, que fez tudo para se manter seguro, à parte, separado de Deus. E o nome dele era Acás. Acás tinha um coração dividido, porque ele era rei de Judá, mas ele servia a outros deuses que não o supremo Deus de seu povo. E pior, ele escolheu servir aos deuses das nações inimigas. E por isso, Deus entrega Acás à fúria da Síria e de Israel. Mas ao invés de Acás se voltar para Deus, arrependido pela sua idolatria, em busca de socorro, ele decide recorrer ao rei da Assíria, um outro povo, diferente da Síria, né? Então tem Síria contra Judá. E a Assíria era um outro povo. E esse rei Acás vai atrás do socorro da Assíria. 2 Crônicas 28, a partir do versículo 20, vai dizer para a gente que então o rei da Assíria vai até atender o pedido de socorro de Acás, mas em vez de ajudar, deixa Acás num aperto ainda maior. Por quê, irmãos? Porque os refúgios deste mundo tendem a nos deixar ainda mais fracos. Mas o texto vai continuar e você deve ler esse texto na sua casa. Ele continua e vai nos mostrar que, no seu tempo de angústia, Acás, ele foi ainda mais infiel ao Senhor, porque ele começa a oferecer sacrifício aos deuses da Síria. Sabe o povo que estava oprimindo ele? Ele começa a oferecer sacrifício para os deuses dos opressores. Por quê? Porque ele pensava assim: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam,
eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem também a mim. Mas aí a gente vai lá para o livro de Isaías, no capítulo 7, a gente vai ver ainda uma continuação dessa mesma história. Porque o texto vai contar para a gente que quando a ameaça desse povo sírio chega para Acaz, e o povo vai ficar junto com Acaz realmente muito agitado, desesperado, cheio de temor. Mas Deus manda Isaías ir para Acaz com uma mensagem. E Deus fala assim para Acaz: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses tocos de lenha fumegante. Deus vai chamar os inimigos de toco de lenha fumegante. Não tenha medo desses tocos de lenha fumegante. O próprio Deus vai em socorro de Acaz, antes mesmo de Acaz buscá-lo, falando assim: não fique com medo dessa ameaça. O Senhor já tinha preparado escape, mas mesmo assim, a continuação do texto de Isaías vai dizer que Acaz decide ainda assim não recorrer a Deus, mas continua buscando soluções por conta própria. E por isso, a resposta de Deus para Acaz está lá em Isaías 8 e vai dizer assim: olha só o contraste entre as águas calmas do rio de Deus e a fúria das nações. Visto que este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isso é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra. O rei da Síria, em quem Acaz buscava proteção, se tornaria o próprio opressor do povo. Porque o povo havia desprezado as águas mansas de Siloé que corriam por Jerusalém. O que aconteceria com esse povo? Eles teriam que lidar com as águas bravas das nações. E aqui a gente não está falando de água, né? Olhando para esse rei mau, a nossa tendência natural é reprovar a atitude dele. Falar: por que ele não foi para Deus? Esse rei, por que ele foi buscar socorro em outras nações, em outros deuses, sendo que o Deus de Israel tinha oferecido socorro? Tudo errado. Como se a gente mesmo não vivesse tentando dar nosso jeito, né, irmãos? Para que as coisas fiquem bem para nós também. Quando o barulho do mar se levanta, as águas brandas de Siloé parecem silenciosas, insuficientes para conter a fúria das adversidades, né? Orar é insuficiente, eu preciso agir. Eu conto para vocês, uma vez que eu participei de uma reunião com pastores, não era aqui não, mas enfim, não tem diferença. Reunião com pastores e a gente tentando entender uma solução para um problema. E aí eu quis dar umas de crente, né, irmão? Falei: precisamos orar. E aí um dos pastores falou: não, eu sei, orar também, mas eu preciso de uma coisa assim mais prática. Mais prática, né? Esse pastor, eu não faço isso, não. Eu vou pro meu quarto, fecho a porta, gasto tempo ouvindo, esperando ouvir o Senhor lá, né, irmãos? As ondas quebram furiosas e todo o cenário ameaçador das adversidades vai provocando uma agitação dentro de nós. E aí a gente se pergunta: como que um rio brando como o rio de Siloé vai ser capaz de conter o barulho dos mares que estão ao meu redor? Mas esse texto aqui de Salmo 46 continua e vai falar para nós que as nações e os reinos podem se levantar com toda a violência delas, tão grande como a violência dos montes e dos mares. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A mesma voz pela qual
ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Ele é mais glorificado em mim quando eu estou satisfeito nele. Nós vemos esse Deus se revestir de carne e osso nos evangelhos, silenciando a voz dos poderosos, fazendo silenciar o barulho dos ventos e dos mares. O nosso Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a glória daquele que é o nosso refúgio e fortaleza, o Deus de Jacó, derramou a sua graça e misericórdia sobre nós. Cristo Jesus nos cercou com a sua bondade e força. Mas nós olhávamos para ele como o aflito de Deus, o desprezado, um homem de dores. Como é que uma aparência tão frágil seria capaz de conter a força dos opressores daquela nação? Afinal de contas, o mesmo Deus que operava tantos milagres e maravilhas, também ficava falando o tempo todo da sua entrega nas mãos dos malfeitores, do sofrimento que ele teria que enfrentar. Como é que o povo poderia confiar na proteção das águas brandas de Siloé contra o furor das águas das nações inimigas? Como é que um povo poderia confiar na salvação de um Messias tão frágil? Uma ovelha muda, um malmotadouro. No seu martírio ali naquela cruz, gritavam para Cristo, o ribeiro manso de Siloé, o rio que alegra a cidade de Deus, gritavam para ele: salvou aos outros, salve também a si mesmo, se você de fato é o Cristo escolhido. Um dos malfeitores que estava ali na mesma condição dele blasfemava, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Como é que uma fonte tão frágil poderia produzir salvação para toda uma nação? Mas ainda ali naquele calvário de dor, o nosso Rei e Senhor se torna caminho de vida para um dos pecadores. Um dos ladrões pede: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque aquele bandido na cruz, ele pôde ver naquele manso ribeiro de Siloé a salvação de Deus, que faz calar os ventos e as tempestades. Ali naquele lugar de fragilidade e dor, não parecia, irmãos, que nós estávamos diante do Senhor de toda a terra. Não parecia que o som da sua voz faria o estrondo das nações se derreter. Mas nós ouvimos a sua voz dizendo: está consumado. Ali a gente pode contemplar a obra perfeita do Deus que faz desolações na terra. O Deus que faz cessar a guerra até os confins do mundo. O Deus que quebra o arco e a lança. O Deus que quebra os carros de fogo. Ali naquela cruz, Deus levou cativo todo o cativeiro. O povo de Israel esperava a libertação de Roma, esperava que Jesus libertasse aquele povo da opressão de Roma, mas o que eles não sabiam naquele momento, e que eu e você sabemos hoje, é que naquela cruz, Cristo destruiu todos os poderes visíveis e invisíveis. Roma virou história. Satanás está debaixo dos pés do nosso Deus. Ali, na sua morte e ressurreição, o nosso refúgio e fortaleza gritou para os nossos inimigos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! E por ele ter descido aos lugares mais baixos, Deus o exaltou sobremaneira. Colossenses 2, 13 a 15 vai dizer que ali naquela cruz, nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne, mas o Pai nos deu vida juntamente com Cristo.
perdoando os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o naquela cruz e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ali, naquele lugar de fragilidade, o ribeiro de Siloé se revelou mais poderoso do que a fúria dos montes e das nações. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, nosso refúgio e fortaleza, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, irmãos? Angústia? Ou a perseguição, irmãos? Ou será a fome? Ou será a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, por isso nós não tememos. Não há temor, irmãos, ainda que a segunda-feira esteja bem diante de nós. Ainda que as más notícias cheguem, enchendo o nosso coração de medo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias de angústia. Mas talvez você esteja aqui cheio de medos, cheio deles. Talvez você esteja aqui cansado de ficar tentando buscar refúgios à parte de Deus. Você cansou de procurar em tantos lugares soluções sem encontrar. Talvez você esteja cansado. Há uma mesa posta hoje para pecadores aqui. A palavra do Senhor nos garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Aquele que nos esconde nele e faz da sua força a nossa fortaleza é quem preparou uma mesa para nós, a ceia do Senhor. Nós fomos aceitos na mesa do banquete do Rei dos Reis. Vou repetir. Nós estávamos pelos becos e vielas, irmãos. Éramos desprezados. Merecidamente desprezados. Você sabe que você não valia nada. Eu sei que eu não valia nada. Ele nos dá vestes novas, nos dá um anel de honra e nos prepara um lugar na mesa do banquete do Rei.
Eu queria convidar, é o pai e a mãe, né? Aqueles que vão servir a ceia, se coloquem aqui. A gente vai fazer hoje de uma forma diferente. Uma maneira mais tradicional. Então você vai levantar do seu lugar. Tá. Você pega o cálice, depois você pega o pão e pode voltar para o seu lugar. Enquanto eles se organizam aqui, eu quero dizer que o Deus que nos convida a tomar parte do banquete, Ele não somente prepara a mesa, irmãos. Ele oferece uma comida que é a sua própria carne. Ele nos oferece uma bebida que é o seu próprio sangue. E aí então o salmista no Salmo 116 declara: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem tido para comigo. Eu beberei o cálice da salvação, eu proclamarei o seu nome, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É por nós reconhecermos essa aliança de Cristo por meio do seu sangue que a gente reafirma nessa noite a nossa comunhão e o nosso compromisso de honrá-lo, amá-lo e servi-lo de todo o coração. Eu queria convidar você a se colocar de pé, se prepare. Em espírito de oração, irmãos, sem se distrair, em espírito de oração. Enquanto os instrumentistas aqui vão começar a tocar. Pense a respeito do que vamos fazer agora. Vamos sentar à mesa do banquete. Porque Ele quis. Ele nos desejou. Ele nos amou e ofereceu tudo por nós. E ao comermos deste banquete, reafirmamos o nosso compromisso eterno com Ele. Então, meus irmãos, podem vir, podem sair dos seus lugares para pegar os elementos e depois nós daremos continuidade. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor.
fico a ouvir teu nome, maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Toda a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Alguém ficou sem pegar os elementos, meus irmãos? Se você ficou, só levantar sua mão. Amém. Santo Deus de Israel, estamos aqui na mesa do banquete. Queremos olhar nos teus olhos de amor, pedindo a ti, Senhor, por favor, nos perdoe, Pai. Perdoa-nos porque nos distraímos por muito tempo com o barulho das ondas do mar. A gente não estava percebendo que o rio que corre da cidade de Deus e que alegra essa cidade é o Senhor que se fez humilde e pequeno, e do seu sussurrar está consumado. Pudemos experimentar do turbilhão de vida que flui do Senhor. Com estes elementos em mãos, Senhor, queremos oferecer a ti os nossos corações quebrados, porque confiamos na sua obra de restauração. Confiamos na obra do Deus que quis se fazer nosso refúgio e fortaleza. Nós queremos mergulhar neste lugar da graça, neste oceano da graça, para encontrar as belezas do Senhor, de maneira que o bramido dos mares e o tremer das montanhas e o barulho das nações não nos faça mais ter desespero, porque nós sabemos que ainda que todas essas coisas aconteçam, o rio de Deus é o Senhor no meio do seu povo, e essa é a nossa garantia. Deus é suficiente. Enquanto comiam, Mateus 26 vai dizer que enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. E nós fazemos da mesma maneira em memória do Senhor. Comemos o pão. É, Senhor. A seguir, Jesus pegou um cálice
tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebemos deste vinho novo, reafirmando a nossa aliança com ele até que ele venha. Admirados, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, alma viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. receba, Senhor, todo louvor que te rendemos neste culto. Encerramos, Senhor, este culto ao Senhor, é todo teu, com a certeza que, apesar de termos entrado aqui ainda com uma fé vacilante, saímos daqui com as ferramentas do céu para viver uma vida inabalável no Senhor. O seu nome é força, é poder e glória. Não nos atemorizaremos, ainda que os montes estremeçam e os mares rujam e espumejem. Olhamos para o Senhor, ó rio de águas vivas, e sabemos que o Senhor é o rio que alegra as nações. Oferecemos cada vida a Ti, oferecemos cada ato deste culto a Ti, como uma oferta de um sacrifício de lábios que confessam o Seu nome. E em nome de Deus declaramos sobre o Teu povo, Senhor, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as eternas consolações do Espírito Santo nos guiarão e nos seguirão em cada momento dos nossos dias, nos lembrando de quem somos e para onde estamos voltando, na força do nosso Deus
E em nome de Jesus Cristo, nós dizemos amém. Amém, meus irmãos. Vão na paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Aleluia. 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 Ao sair, meu irmão, não deixe de dar um abraço em pelo menos 3 pessoas aí. Passe ali no espaço gourmet, compre um salgado, leve para casa, tenha um momento de comunhão com seus irmãos, em nome de Cristo Jesus.